Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Dorival Júnior, ousadia. Será que teremos alegria? Vamos falar sobre isso. Antes, like, se inscrever no canal aqui embaixo. Aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem o link para você baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para estatística de futebol, acompanhamento de jogos e classificação em tempo real. Saiu o gol por exemplo, saiu o gol do Brasil contra o Chile, já muda a classificação automaticamente e você baixa o app totalmente de graça. É de graça para baixar e para usar também. Você não paga nada. Como é que baixa? Primeiro comentário, tem um link, clica no link, cai direto na sua loja de baixar aplicativos, você baixa e começa a usar. Aliás, agradecer por um festival de downloads todos os meses, se ajuda demais aqui o trabalho do canal do VSR. Estou gravando esse vídeo na tarde de quarta-feira, depois do Dorival Júnior ter dado a entrevista coletiva antes, como prévia do jogo contra o Chile em Santiago, que vai ser na quinta à noite, e antes também de confirmar via site da CBF o time que vai entrar em campo, a seleção brasileira que vai entrar em campo contra o Chile em Santiago. E dá para ver claramente que o Dorival Júnior ousou nessa escalação se compararmos com as escalações anteriores do próprio Dorival Júnior. Ele, na entrevista coletiva, já tinha confirmado 3 surpresas no time titular, surpresas talvez nem seja o termo, mas 3 modificações no time titular. O Ederson no lugar do Alisson está machucado, não tem nem questionamento, não vou nem perder tempo aí. Confirmou o Abner no lugar do Arana. Lembrando, a convocação original tinha Arana e Abner como laterais esquerdos, o Arana seria titular, o Abner seria opção. Com a lesão do Arana, ele colocou o Abner na frente do Alex Telles, que foi convocado, né? O Alex Telles, com passagem em seleção, muitas convocações, e que hoje está jogando no Botafogo. E aí eu imaginava que o titular seria o Alex Telles, mas não, ele vai utilizar o Abner, num sentido de agressividade na frente, chegada à frente com força, cortando do meio para trabalhar por dentro. O Abner realmente parece mais com o estilo de jogo do Arana do que o próprio Alex Telles, que é mais um lateral um pouco mais equilibrado. Então, nesse sentido, eu achei que ele iria com o Alex Telles por uma questão de segurança, mas ele confirmou o Abner. E na frente, aí sim, a grande modificação de peças, né? De peça, que foi a saída do Endrick para a entrada do Igor Jesus. Vale lembrar, o Igor Jesus, que vive uma grande fase no Botafogo, seja na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro, vai ser titular no lugar do Endrick. Então, assim, essas 3 modificações, embora ele tenha me surpreendido com o Abner no lugar do Alex Telles, e, de certa forma, acabou surpreendendo com o Igor Jesus no lugar do Endrick, mas a grande modificação é a saída do Bruno Guimarães e, nesse caso, né, fazendo uma coisa pela outra, a entrada do Savinho. Por quê? Porque a última escalação do Brasil, você tinha André, no jogo contra o Paraguai, né? O André jogando como esse primeiro volante, do lado dele, quer dizer, à frente dele como meias, Paquetá e Bruno Guimarães, e aí na frente um trio no jogo contra o Paraguai, com Rodrigo à direita, Endrick por dentro e Vinícius Júnior à esquerda. Né? Na data FIFA passada, o Rafinha estava suspenso, então não foi convocado para o primeiro jogo e também não foi convocado para o segundo. E agora quem está machucado é o Vinícius Júnior, então foi cortado. Então o Dorival vai colocar em campo esse time aqui, e que é por que eu estou falando ousadia, nem é tão ousado assim no sentido geral, mas para o que o Dorival vinha fazendo, tem uma certa ousadia, que é a saída do Bruno Guimarães. Vamos lá, Bruno Guimarães é um daqueles jogadores, e que quando falam sobre isso, falam muito do Vinícius Júnior, mas acho que cabe também para o Bruno Guimarães, que ele não joga na seleção no mesmo nível que ele tem jogado no Newcastle, né? Não é exclusividade do Bruno Guimarães, não é exclusividade do Vinícius Júnior. Por exemplo, o Arana também não joga na seleção que joga no Galo, por exemplo.
Mas tem esse ponto aí, que você tira o Bruno Guimarães, recua o Paquetá para uma espécie de um segundo volante, aquela função que o Paquetá fez na Copa do Mundo de 2022 com o Tite, e aí você bota uma linha de 3 meias que tem tudo para funcionar muito bem. Savinho à direita, sendo o cara do drible, o cara do 1 contra 1, o cara de levar para cima do marcador. Também pode afunilar, cortar para o meio e abrir o corredor, embora o Danilo não seja um jogador de subir muito. No meio, jogando por dentro, por trás do Igor Jesus, aparece o Rafinha e não o Rodrigo, o Rafinha, e o Rodrigo vai jogar no lugar do Vinícius Júnior, aberto pelo lado esquerdo. Eu gostei muito dessa escalação, eu gostei muito dessa opção do Dorival. Por quê? Porque, apesar do jogo ser fora de casa, e vai ser um jogo de pressão, o Chile encara esse jogo como a última oportunidade do Chile. Eu acho que o Chile não é um time que marque muito bem. É um time que dá espaços. Então, acho que você ter uma força ofensiva assim, um quarteto como esse, com Savinho, Rafinha, Rodrigo e Igor Jesus, com o Paquetá chegando, eu acho que você tem uma força ofensiva muito grande para chegar à frente. O Chile, por não ser um time forte, o futebol jogado pelo Chile é muito ruim. Inclusive, o Chile na última rodada perdeu para a Bolívia fora de casa, perdeu para a Bolívia em Santiago. A Bolívia não ganhava um jogo de eliminatórias fora de casa desde 1993. Desde 1993. Mais de 30 anos atrás que a Bolívia não ganhava. Ganhou do Chile fora de casa. Então, o Chile vem num time que não tem muita força ofensiva, não tem muita fluidez para atacar. É um time com muitos jogadores inexperientes. 6 jogadores foram convocados pela primeira vez. Outros 8 jogadores têm menos de 10 jogos com a camisa do Chile. Então, assim, um time de minutagem muito baixa. Então, acho que o Brasil pode ser um pouco mais ousado de abrir mão de um meia central, no caso o Bruno Guimarães, e botar mais um atacante, no caso o Savinho. E acho que o Dorival vai muito bem também em usar o Rafinha do mesmo jeito que ele está sendo usado, e muito bem. Rafinha com mais de uma participação de gol por jogo na temporada com o Barcelona, jogando por dentro, jogando por trás do centroavante. No Barcelona ele joga por trás do Lewandowski. Na seleção ele vai jogar ali naquela região por trás do Igor Jesus. Então gostei muito disso do Dorival. Já falei do Ederson, para mim não é normal, né? Alisson tá fora, o Ederson entra. Já falei do Abner Vinícius, acho que ele opta por manter um pouco mais da característica do Arana, então acho que faz sentido, embora o Abner tenha pouquíssima rodagem com a camisa da seleção brasileira, acho que nenhuma, na verdade, né? Enfim, e já falei da saída do Bruno Guimarães, nada contra o Bruno Guimarães, mas é fato que ele ainda não jogou com a camisa da seleção que ele joga no Newcastle, e aí a gente tem que falar sobre Endrick e Igor Jesus. Do ponto de vista de ideia de jogo, de fato, e isso o Dorival falou na entrevista coletiva, de fato o Igor Jesus tem características mais próximas a do Pedro do que o Endrick. Acho que isso é um ponto natural. Então, se ele precisar fazer um pivô... E aí, por que eu falei do Pedro? Porque antes do jogo contra o Equador, né, o Pedro se machuca, é anunciado o corte do Pedro na quarta-feira, e aí o Dorival dá a entrevista e ele confirma que o Pedro seria o titular do time. E ele confirma que ele queria jogar com um centroavante. Então, acho que fica muito claro e evidente que o plano do Dorival, apesar de não ter levado o Pedro para a Copa América, que acaba sendo aí uma questão, a gente tem que entender se de fato o Dorival não quis mexer com times brasileiros e evitou levar, por exemplo, o Pedro. É um outro debate. Mas o plano A era o Pedro jogar, o Pedro se machucou, e aí agora ele traz o Igor Jesus. Então, nesse sentido, faz bem você colocar o Igor Jesus, porque de fato ele pode jogar
do mesmo jeito que o Pedro joga, pode fazer um pivô, pode segurar uma bola, pode preparar o terreno para quem vem de trás, e aí você vai ter três meia barra pontas de uma chegada muito grande, né? Savinho, Rafinha e Rodrigo. Isso faz sentido, mas eu, pensando aqui, mais uma vez, eu iria com o Endrick. Acho que o Endrick, nessa formação, tem condição de render mais do que rendeu, por exemplo, contra o Paraguai, quando ele saiu no intervalo. Acho que o Brasil tinha muitos problemas, e os problemas acho que não se resumiam ao Endrick, mas eu, por uma questão de potencial de jogador, por uma questão de maturação de jogador, um jogador que está tendo impacto nos poucos minutos que joga no Real Madrid, eu iria com o Endrick. Mas, ok, não tem nenhum, não é incoerente ir com o Igor Jesus. E aí acho que a gente tem outros debates para ter, e até eu já tentei ter esse debate aqui, já tive esse debate num vídeo, que para mim, acho que está muito evidente que o Endrick ainda não convenceu o Dorival Júnior. E ok, acho que seria até mais fácil e seria menos problemático o Dorival falar isso. Dizer, depois de trabalhar com o Endrick tantos dias, eu acho que ele ainda não está pronto para a seleção. Ok, é percepção, é visão do que o treinador acha, e ele é o treinador da seleção, ele tem direito de ter. Mas acho que ficar chamando o Endrick para, quando você perde o centroavante, você muda o esquema, como foi contra o Equador na outra data FIFA. Quando o time todo está jogando mal, você tira o Endrick no intervalo, como foi contra o Paraguai. E agora você barra o Endrick fica no banco para um jogador que chegou agora. Então, assim, quando essas coisas vão acontecendo, lá os amistosos, antes Copa América, a própria Copa América, o Endrick só jogou quando estava na podre já, contra o Uruguai, no jogo eliminatório. Então, acho que seria mais fácil para todo mundo o Dorival ser mais aberto e ser mais transparente e dizer, acho que o Endrick ainda não está pronto. Não tem problema nenhum. Um jogador de 18 anos pode não estar pronto para a seleção, ok. Mas é que ele está pronto para o Real Madrid, está pronto para a seleção. São situações diferentes, são contextos diferentes, são momentos de time diferentes, são treinadores diferentes. Então, acho que não teria nenhum problema. Acho que seria melhor para o próprio trabalho do Dorival. Acho que o Dorival teria menos pressão se por um acaso ele entendesse isso e não convocasse o Endrick. Eu acho que o Endrick estando lá, eu começaria com o Endrick, mas não vejo nenhum problema e nenhum absurdo do Igor Jesus começar jogando. E aí, o que você pensa? Temos ousadia? Teremos alegria? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações e aquela dica do primeiro comentário fixado para clicar no link, baixar o app do SofaScore, as instruções aqui. Você, além de ter o melhor aplicativo à disposição no seu celular para estatística de futebol, acompanhamento de jogos em tempo real, você ainda ajuda o meu trabalho, ajuda o canal do VSR. Fazendo o download é totalmente de graça. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.